Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao canal Bruna Yamagami Amigurumi. No vídeo de hoje a gente vai fazer a finalização do nosso coelhinho doce. Então já tem a parte 1 e a parte 2 aqui no canal, vou deixar os links aqui na descrição do vídeo e vou procurar deixar nos comentários também. Então ficou assim o nosso coelho. Na verdade, então a gente já tinha feito todas as partes de crochê anteriormente. E agora, nesse vídeo, a gente vai costurar tudo junto. Primeira coisa que eu fiz foi alfinetar a calda de chocolate na cabeça. Então, é interessante você usar alguma coisa para prender, né? O ideal é usar alfinetes mesmo, como eu usei aqui. E aí, você vai alfinetar, deixando as gotinhas não tortas assim, tá? Sempre direcionadas para baixo, porque quando a calda de chocolate cai, ela escorre, né, verticalmente e fica desse jeito. Então, a gente quis simular esse movimento da calda, por isso deixa tudo sempre retinho. E para ajudar aqui, para não atrapalhar no nosso movimento de costura, a gente vai guardar esse fio que sobrou aí da cabeça, né, o fio que a gente vai usar para costurar a cabeça no pescoço. A gente escondeu lá dentro da peça. E vou costurar a calda de chocolate na cabeça usando o próprio fio marrom que ficou aí da confecção, né, da calda de chocolate. Não tem segredo essa parte. Eu vou costurando a borda da calda, né? Pego assim, pontos bem próximos uns dos outros. Você vai reparar que nesse procedimento aí vai sair um pouco do enchimento, mas não tem problema, tá? Vai puxando aí o que sair do enchimento, vai puxando devagar para não puxar mais enchimento. E aí você vai passando a agulha para dentro da cabeça e para fora. Nesse movimento, sempre procura pegar a camada cor-de-rosa, senão você não vai estar costurando nada, né? Se você só passar a agulha ali pela camada marrom, você vai deixar os pontos totalmente soltos. Então, toma cuidado para pegar sempre a camada cor-de-rosa. Então, conforme eu vou costurando cada gotinha de calda ali, eu vou tirando os alfinetes. E aí, sempre que eu dou uma repuxada maior ali, eu ajeito com a agulha para não deformar, não deixar a peça deformada, porque conforme você vai costurando, ela vai repuxando, vai deformando. Você vai com a agulha por dentro e vai soltando, né, o enchimento lá por dentro, soltando ali a costura um pouco, só um pouco, para não ficar deformada a peça. Aí, eu tô fazendo um bordado aí por cima daquela parte que ficou aparecendo, não sei porquê, ficou em alguns lugares aparecendo a parte cor-de-rosa por baixo, né? Foi aquele lugar onde a gente deu aquele ponto baixíssimo. Então, em alguns pontos, ficou aparecendo um buraco ali, né? Na calda de chocolate. Então, eu voltei lá e fiz um pontinho falso só pra cobrir esse buraco. Então, a parte da costura da calda de chocolate não tem segredo. É só você ir contornando e pegando todas as gotinhas, porque elas têm que ser bem costuradas na cabeça. Nós vamos ficar voando, né? Vai ficar parecendo um cabelinho solto. Por falar em cabelinho, eu tô pensando em fazer uma bonequinha pra Páscoa. Mas eu tô em dúvida ainda se eu faço um cestinho de coelho pra Páscoa, que é uma coisa bem simples, ou se eu faço uma coisa mais elaborada. Gostaria de fazer os dois, né? As duas ideias e trazer aqui pra vocês. Mas deixem nos comentários aí o que vocês preferem, tá bom? Que vou procurar escolher logo, né? Decidir logo para dar tempo ainda de postar e vocês fazerem para a Páscoa. Terminei de costurar a volta toda. E agora, a gente só vai finalizar dando um nó ali onde a gente terminou a costura. Então, eu dou ali uns 2 ou 3 nós, pegando um ponto perto de onde a gente terminou a costura. E depois, eu coloco a linha pra dentro da peça, escondendo o nó.
e corto o fio. E se você tá chegando aqui no canal agora, ainda não conhecia, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo. Eu tô sempre postando passo a passo de amigurumi. E agora, a partir desse mês, março de 2022, eu estou postando 2 vídeos por semana. Então, toda quarta e sexta tem vídeo aqui de passo a passo de amigurumi ou de dica de amigurumi, dica para quem faz crochê. Então, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, tá? Para não perder nada. E eu procuro sempre compartilhar com vocês receitas grátis, as receitas que eu mesma crio, né? Ali a gente cortou também aquele outro fio, que foi o fio do início do anel mágico, tá? Fiquei falando aqui e não falei pra vocês. Agora, a gente vai costurar a orelha. A orelha, quando você termina ela, ela fica assim, gordinha, redondinha. Aí, você dobra ela pra ela ficar num formato de orelha mesmo. Com o próprio fio que você deixou ali da confecção da orelha, você vai pegar com a agulha de tapeçaria e costurar a orelha para ela ficar dobradinha, tá? Então, eu gosto de pegar as 2 camadas de pontos ali e vou costurando para deixar fechadinha a orelha. E aí, nessa etapa, é melhor vocês observarem do que eu ficar explicando, né, o que eu tô fazendo. Mas aí, eu vou passando a costura aí em alguns outros pontos estratégicos, né, pra deixar a orelha no formato que eu quero. Você pode deixar ela mais fechadinha ou pode deixar ela mais aberta, aí fica da sua preferência. Eu acho que quanto mais fechadinha ela for, melhor pra ela ficar de pezinha na cabeça do coelho, tá? Ela fica de pé mais fácil. Se você deixar ela muito aberta, ela vai ficar meio caída, não sei, essa é a minha opinião. Eu acho que é melhor dar uma fechadinha a mais, como eu tô fazendo aí. Tá vendo a diferença da orelha aberta e fechada? Então, vou fazer isso na outra orelha também. E aí, eu dou um nó pra prender toda essa costura que a gente fez, né? Gosto sempre de dar uns 2 nós, 3 nós, pra ficar bem firme. Depois, eu passo a agulha por dentro da peça, escondo o nó e tal. E aí, com as 2 orelhas prontas, eu vou costurar as orelhas na cabeça. Eu posiciono na cabeça um pouco pra trás, né? Mais pra trás do que normalmente eu costuraria a orelha, pra dar espaço para aqueles confeitos que a gente fez, né? Que os confeitos vão na frente da orelha. Então, vou passando ali a linha. Não tem segredo essa parte de costurar a orelha na cabeça, tá? Então, a gente só procura pegar as 2 camadas, sempre as 2 camadas de... tanto da cabeça como da cauda, entende? Você vai pegar um ponto na orelha e na hora que você for entrar com a agulha na cabeça do coelho, você vai atravessar a camada marrom e a camada cor-de-rosa. E pegar as 2 camadas juntas, tá vendo que aparece até o ponto ali cor-de-rosa? Porque a gente tá pegando as 2 camadas. Isso também vai ajudar a orelha a ficar firme de pé, tá? É uma das dicas para dar firmeza, porque senão a orelha fica caindo e ela até vai acabar, no cair, ela acaba deformando um pouco a cabeça do coelho. Então, é melhor fazer desse jeito que eu tô falando. Vamos usar o fato de ter 2 camadas a nosso favor, tá? Pra firmar essa orelha. E aí, eu vou costurando a volta toda da orelha. E depois que eu terminei a volta, eu ainda dei mais meia volta de costura, só pra firmar, deixar bem certinho mesmo, bem costurado. E aí, eu termino de costurar. Um lado, né? Agora, eu tô costurando o lado de dentro. Percebam que o lado de dentro da orelha, eu tô costurando ali, ó, na segunda, a partir da segunda carreira. Entre a segunda e a terceira, eu tô prendendo a parte de dentro aí da orelha do coelho.
que é também pra orelha não ficar muito caída pros lados, né? Pra não ficar muito assim, porque aí senão vira um outro bichinho, né? Vira um cachorro, qualquer coisa assim, menos um coelho. Então, vai bordando, vai costurando, né, a orelha. É praticamente um bordado que a gente faz, né? Vai costurando a orelha e vai parando para observar se tá ficando no lugar certo. Olha, tem muita gente que eu conheço que tem medo de costurar os amigurumis, que faz as peças de amigurumi e deixa sem montar o bichinho porque tem medo de costurar. Não tenham medo, tá? O que você faz de errado na costura, você pode sempre desfazer. Você pode sempre cortar os fios e desfazer os pontos que você fez e fazer de novo, tá? A maioria das vezes você consegue refazer. A principal dica para fazer isso é usar sempre uma agulha de tapeçaria, porque como a agulha tem a ponta arredondada, ela não vai passar por dentro da trama do fio, ela vai passar sempre entre os pontos. Isso vai facilitar na hora de você desmanchar qualquer coisa que você queira desmanchar, tá? Aí eu terminei de costurar a orelha, dei uns nós ali, puxei o fio para dentro da orelha, cortei. E vou costurar a outra orelha da mesma forma que a primeira. Gostaria de fazer um truque de mágica e já ficar pronto, mas na realidade não é assim, né, gente? A gente tem que costurar mesmo. Costurei, então, a segunda orelha. Agora, a gente vai colocar aquela folhinha na cabeça do coelho, que é a folhinha como se fosse uma folhinha de manjericão, né? Eu ajeito ela aí na cabeça, posiciono. O que ajuda também é você posicionar os outros itens ali, o moranguinho, o suspiro, pra ver qual que é o lugar legal que vai ficar a folha ali, tá? Eu fiz isso só pra ver como que vai ficar. Porque aí você já percebe se você precisa costurar a folha mais à frente, mais pra trás. E essa parte também não tem segredo, eu só fui costurando, né, a folhinha na cabeça. Aí, eu procurei em alguns pontos também pegar as duas camadas, né, da cabeça, né, a camada marrom e a camada cor-de-rosa. Mas não tem tanta necessidade, porque a folha é um objeto leve, né, então ela não vai pesar tanto se você só costurar na parte marrom, não tem tanto problema. E também, como ela é em pontos altos, você tem mais liberdade de fazer mais movimentos ali de costura, né? Você não precisa deixar os pontos de costura muito perto um dos outros, né? O ponto alto, ele ajuda a dar uma camuflada na costura. Então, terminei de costurar a folha. Vou só prender ela aqui, dando uns nós, tal. E aí, procura dar uns nós de um jeito que não fique aparecendo muito nó na parte de trás da cabeça do coelho, tá? Aí, no caso, eu costurei não, dei 2 nós aí. No fio do final e do começo da folha, né? Deixei os fios. E aí, vou esconder esses fios pra dentro da cabeça do coelho. E aí, você vai perceber que escondi, usando até a parte de trás da agulha, que eu acho mais fácil. Puxei o fio ali. E aí, eu corto os fios quase rentes. E conforme eu aperto a cabeça do coelho, os fios, eles se escondem lá dentro da peça. Agora, para costurar o morango, primeiro a gente vai fechar o morango. Vocês lembram que ao final do morango, a gente acabou a última carreira com 6 pontos, que foram as 6 diminuições? Então, agora a gente vai passar o fio por esses 6 pontos, né, para poder fechar essa abertura. Antes de fechar, então, eu tô ajeitando
todo o enchimento para dentro do morango. E aí eu passo o fio, pegando as alças de fora dos pontos, passo pelos 6 pontos. E aí finalizo, né? Aperto ali para ficar no formato. Eu finalizo dando nó e tal. Assim como eu fiz com as outras peças, o nó é sempre o mesmo. Agora, gente, eu tô bordando com o fio verde, eu tô bordando aqueles pontinhos que normalmente tem nos morangos, tá? Não tem segredo também, dou um pontinho de bordado. Fui fazendo vários pontos em volta do morango. Aí você vai falar assim, ah, mas só vai ficar aparecendo a parte da frente do morango. Tudo bem, mas aí eu gosto de fazer os pontinhos no morango inteiro, tá? E é um morango pequeno, então são poucos pontos que vai precisar fazer. É só pra deixar com cara de morango, senão fica parecendo uma ameixa, sei lá, fica parecendo uma uva torta, vermelha. Então, só pra ficar bem claro que isso é um morango, a gente faz esses pontinhos. Pode fazer também os pontinhos amarelos, tá? É que eu já aproveitei o verde pra ficar da mesma cor da folha. E aí, terminando o bordado, eu dei nós ali no fio verde. Eu corto aquele fio vermelho que saiu, gente, foi o fio do início do anel mágico, que saiu durante o bordado, tá? Que eu aproveitei e puxei totalmente o fio para poder cortar. Eu posiciono o morango em cima da folha, né? Quase no meio da cabeça do coelho. É, como se fosse no meio mesmo, né? Só que assim, ele vai ficar tombadinho pro lado. E aí, eu costuro o morango na cabeça. Também não tem segredo essa parte, tá? Vou até dar uma acelerada no vídeo, tá? Porque essa parte não tem segredo. Se vocês acharem que o vídeo tá muito rápido, vocês podem ir nas engrenagens aqui do vídeo do YouTube, que tem um símbolo de engrenagem, que ali vai abrir a opção de velocidade, e aí você consegue diminuir a velocidade. Coloca a 0,5, 0,75, que são velocidades que vão ser bem lentas para você acompanhar bem o movimento que eu tô fazendo aí na parte da costura. E agora que a gente terminou a costura do morango, a gente vai costurar o suspiro. Então, o suspiro é o maior objeto aí na cabeça do coelho. Ele fica competindo aí com as orelhas. É só tomar cuidado para eles não ficarem, o suspiro não ficar atrapalhando a posição da orelha, senão a orelha vai acabar ficando torta. O meu, confesso que o meu ficou um pouquinho com a orelha torta por causa disso. Mas, assim, isso não me incomodou, mas é uma dica que eu deixo pra vocês. Então, posicione o suspiro e comece aí a fazer os pontos. Se você vê nesse meio do caminho que o suspiro tá numa posição, assim, que tá desfavorecendo a orelha, aí você para, desmancha e costura de novo, tá? Antes de dar o nó, porque aí você
consegue descosturar com mais facilidade. Não tem segredo também a costura do suspiro, você vai costurando a volta do suspiro aí na parte da cabeça do coelho. Pode pegar também as duas camadas da cabeça do coelho, né? A camada da cauda e a camada da cabeça mesmo. E depois que deu a volta inteira, a gente dá os nós, esconde o fio, corta o fio. E aí, depois que a gente fizer essa etapa, a gente vai costurar finalmente o corpinho, né? Então, só para adiantar o assunto, a gente vai costurar os bracinhos, as perninhas no corpinho, né? Então, para fazer isso, a gente vai colocar o enchimento. Então, o corpinho já tá com um pouco de enchimento, vou terminar de colocar enchimento. E a gente vai colocar também um pouco de enchimento nos bracinhos e nos pezinhos. Lembrando que assim, se você colocar muito enchimento nos bracinhos, depois na hora de costurar, vai ficar ruim, o bracinho vai ficar aquele bracinho inchado, sabe? E o pezinho é a mesma coisa, o pezinho, a gente fez ele com aquela base plana. Se você enche muito, ele vai ficar com a base arredondada, então não encha muito, tá? Só coloca um pouco de enchimento para dar volume mesmo. E eu fiz também um pompom de lã, né, de fio acrílico. Eu não vou mostrar como eu fiz, porque assim, pompom é fácil de fazer. Se vocês, não necessariamente que é fácil, né, mas já tem bastante passo a passo por aí. Eu usei esse fio aí da Círculo, mas pode usar o fio que você quiser de fio acrílico, de lã. Se vocês quiserem muito um passo a passo de pompom, deixem aí nos comentários que eu faço. Esse ponto branco aí é um ponto de cola que eu coloquei aí no meio do pompom, para ajudar a firmar, né, a fibra de lã, não ficar soltando. E aí, eu coloco um pouco mais de enchimento na cabeça. Coloco mais enchimento no corpo, e quanto mais enchimento você colocar na cabeça e no corpinho, melhor na hora de você juntar o pescoço, né? Porque aí o pescoço não vai ficar aquele pescoço frouxo, com a cabeça caindo. Então, um dos segredos para a costura do pescoço ficar bem firme e sem a cabeça cair é deixar bastante enchimento. Aí eu tô até tirando o excesso de enchimento do bracinho, né? E vou começar costurando o bracinho. Então, eu fecho o bracinho, atravessando ali as duas camadas de ponto, fazendo uma costura em zigue-zague mesmo. E aí, depois que eu termino, eu dou um nó ali no final. E aí, eu prendo, então, o bracinho no corpinho. Aí, gente, eu não sei o que eu fiz, né? Eu fiz nos dois, a mesma coisa nos dois bracinhos. E aí, eu já costurei um bracinho, esqueci de filmar. Quando eu vi, não tinha filmado, então eu vou mostrar o outro, tá? Então, eu deixei um fio ali sobrando, que é pra costurar esse segundo bracinho. Porque justo esse segundo tava com um fio muito curto. Cortei errado também. Normalmente eu deixo bastante espaço de fio, mas não tem problema. Se você não deixou muito espaço de fio, não fica sofrendo. Porque se você deixa pouco fio, você fica sofrendo com a costura, né? Você fica querendo economizar na costura. Já não sofra mais. Você simplesmente vai cortar o fio mesmo e vai usar um outro no lugar. Então, como esse fio aí, eu atravessei a peça com ele, antes de começar a usar ele, eu dou um nó ali no começo. Só pra ele não ficar repuxando a peça por dentro, tá? E aí, eu costuro o bracinho do coelho. Essa costura que eu vou fazer é bem simples. Eu vou simplesmente costurar a parte de cima do braço, porque se a gente costura a parte de baixo, o bracinho fica mais firme, mas ele fica muito de pezinho, muito levantado, sabe? E como esse amigurumi é muito pequeno, o bracinho nem tem peso, então, praticamente não tem peso, né?
Então, eu optei por costurar só na parte de cima do bracinho, para não correr o risco de ficar muito levantado. Eu faço esse truque principalmente quando eu sei que o amigurumi, ele não vai ser um amigurumi para uma criança pequena, porque se for para criança pequena, você preferencialmente deve costurar do lado de cima, lado de baixo do bracinho, para poder deixar o mais firme possível. Terminei de costurar e aí ficou sobrando o fio. E como eu ainda não costurei a cabeça, né, no pescoço, eu ainda posso esconder esse fio dentro ali do pescocinho. Então, escondi ali, tudo certo. E agora, eu posso costurar a cabeça no corpinho. Então, eu vou optar por fazer isso e deixar por último os pés. Por quê? Porque eu quero que o coelho fique sentadinho. E para ter a noção de qual é a melhor posição para costurar os pés, eu prefiro costurar quando ele estiver com o peso da cabeça, porque a cabeça é pesada, né? A parte mais pesada desse coelho é a cabeça. Tem bastante decoração. E para costurar a cabeça não tem segredo, você vai pegando um ponto da cabeça e um ponto do corpinho. Eu começo costurando ali na primeira carreira, né, na última carreira da cabeça, na última do corpinho, e depois eu avanço para a penúltima, tá? Que é o que eu gosto de fazer nos meus amigurumis também para ajudar na firmeza do pescoço. Eu não trabalho a última carreira na hora da costura, trabalho sempre a penúltima. Então, entre a última e a penúltima, eu vou pegar o ponto para unir cabeça e pescoço. Tanto a penúltima do corpinho como a penúltima da cabeça. E é por isso que eu costumo deixar essas carreiras sempre com a mesma quantidade de pontos, para facilitar nessa hora. Não tem segredo também essa parte aqui, a gente vai costurar a volta inteira, pegando sempre um ponto na cabeça e um ponto no corpinho, na volta inteira da cabeça, né? E para deixar bem firme também o pescoço, eu procuro pegar pontos sempre bem próximos uns dos outros. Quanto mais pontos você pegar, mais chance tem de ganhar. Não, tô brincando. Quanto mais pontos você pegar, mais firme vai ficar essa costura. E aí, eu finalizo... Nossa, gente, tá caindo o nosso cenário aqui. Finalizo dando um nó ali perto do ponto onde eu terminei. Escondo o nó, escondo o fio e corto o fio. E agora, a gente vai costurar os pezinhos. E para ver a posição dos pés, eu deixo o coelho sentado e vejo a posição que eu devo costurar os pés para eles não atrapalharem do coelho ficar sentado, entendem? Porque se eu costurar o pé um pouco mais para baixo, já não vai ficar sentado o coelho. Posicionei, aí não tem segredo, eu sempre pego um ponto do corpinho e um ponto do pezinho e faço isso na volta inteira. Então, como não tem segredo essa etapa, eu vou avançar. Dei uma acelerada no vídeo. É meio difícil pegar, né, os pontos nessa posição, né? Mas é só ter paciência que no fim dá certo. E vai cuidando também para o enchimento ficar ali no lugar, né, dentro do pezinho, porque ele tende a sair nesse momento. Mas é só ter paciência, calma que dá certo. Tenha fé que no final dá tudo certo. Se não der certo, você desmancha e faz de novo. Não tem que ter medo de costurar as peças, tá? Costurei o outro pezinho, agora eu vou colocar o pompom. E o pompom eu também vou colocar numa posição que ajude o coelho a ficar sentado, tá? Não tem muito segredo também essa etapa. Eu simplesmente vou costurando o pompom.
não tem muito o que costurar, né, na verdade. O pompom, ele só tem esses fios, ele não tem nenhum ponto. Então, você vai prender esse fio comprido aí do pompom. No caso, eu deixei 2 fios compridos. Vai prender os fios ali, que é o fio que você usou para dar o nó no pompom, né? Vai prendendo bem firme ali na base do coelho. E tomando cuidado para na hora de dar esses pontos, você não ficar pegando a fibra do próprio pompom, senão você vai deformar, né? Deixa tudo deformado o pompom. E essa não é a ideia. E aí, eu costuro bem firme ali, dou um nó. Dou 3 nós, né? 3 para ter certeza que não vai soltar. E depois eu vou poder esconder o fio para dentro da peça. Aí, cortei os 2 fios aí para ficar no mesmo comprimento e poder colocar por dentro da peça usando a agulha de tapeçaria. Eu usei a parte de trás da agulha, porque eu acho mais prático em alguns momentos, principalmente quando os fios estão curtos, né? Eu costuro usando a parte de trás da agulha. E aí, eu cortei o fio e vejam que o coelhinho, ele fica de pé mesmo. Fica de pé não, né, gente? Fica sentado, ele para sentado. E agora, a gente vai costurar, a gente vai bordar o focinho. Não tem segredo, eu vou fazer aquele focinho em forma de X, porque foi o resultado que eu mais gostei, né, de focinho. Eu testei alguns outros tipos de focinho antes, não gostei. E esse é o resultado que eu escolhi, o focinho em forma de X. Porque já simula, ao mesmo tempo que simula o narizinho, né, simula também a boquinha do coelho. Bem simplesinho. Você pode optar por colocar outro tipo de focinho, pode usar aquele focinho de pressão, né? Aí, no caso, tem que colocar antes de costurar. E aí, dou uns nós ali nos fios do bordado. E pra bordar, eu usei fio amigurumi mesmo, viu, gente? O mesmo marrom que eu usei pra fazer a calda de chocolate. E aí, escondo o fio pra dentro da peça, corto. Ajeito ali com a agulha, eu ajeito o enchimento por dentro para não ficar deformado. Aperto a peça para ajeitar um pouco o enchimento no lugar. E ficou assim o nosso coelho. Eu espero muito que vocês tenham gostado dele. Não reparem a bagunça ali no fundo do ateliê. Então, ficou assim a parte de trás da cabeça. Eu gostei bastante desse resultado. O suspiro ficou bem bonitinho. Olha que carinha fofinha que ele ficou. Então, gente, esse foi o nosso coelho doce, nosso coelho de Páscoa 2022. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir. Se gostou, deixe o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E muito obrigada por assistir o vídeo até aqui, tá? Deixe aí seu comentário falando que você ama amigurumi, que eu vou lá curtir seu comentário, tá bom? Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!